Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um vídeo sexta-feira, depois do começo da semana 3, mas ainda assim com o assunto também da semana 2 e da semana um e por que não também para essa semana 3, porque hoje a gente vai conversar sobre o New York Football Giants, que tem o começo mais impressionante de temporada de 2022. Antes disso, primeiro eu vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, ajudar a espalhar o perfil por aí, pega o link do vídeo e manda em grupo de WhatsApp, Facebook, Twitter, qualquer lugar que tem futebol americano, manda lá e ajuda a Information a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Enfim, vamos hoje conversar um pouquinho sobre os Giants, que começaram a temporada com 2 vitórias e nenhuma derrota até então, né? Nessa semana 3, joga no Monday Night Football contra o Dallas Cowboys, rivalidade muito grande da NFC East. E a gente vai falar porque então os Giants estão com um recorde positivo, sem perder. Mas não só isso, jogando bem também, porque os Giants não é só acaso, não é sorte, não existe isso na NFL, claro. Existe de certa forma a sorte no futebol americano, assim como qualquer esporte, mas os Giants estão fazendo a própria sorte com algumas escolhas muito bem feitas fora e dentro de campo. A primeira grande realização desse time para essa temporada foi a chegada do head coach Brian Daboll, né? Ele que vem de Buffalo, um cara que trabalhou com o Josh Allen, que lapidou um QB que hoje é elite da NFL, um QB top 4 da liga e que está gerindo o melhor time da NFL, que é os Bills até então. Tem agora uma missão de reconstruir os Giants e está começando muito bem. Não quer dizer que, por exemplo, ele vai transformar o Daniel Jones num cara super bom, num cara que não vai cometer erros, mas o dedo dele nesse ataque já está influenciando como um todo, mas também como o Daniel Jones, né? Por mais que o Jones ainda venha errando, tem aquele espaço que tipo, não dá para entender o que ele quis fazer da vida, o Daniel Jones na primeira semana foi muito bem, né? Ele teve 80% de passes completos, tentou 21, acertou 17, é um número muito grande e tem muito dedo do Brian Daboll nesse jogo, nesse QB na semana 1. Tudo bem, os Titans não são o melhor time do mundo, né? Mas o Daniel Jones jogou muito bem, comandou o time para virar, para ter um drive para fazer a virada. E aí então tem um outro nome muito importante que para mim, junto com o Brian Daboll, é tão importante quanto pro ataque rodar, que é o Saquon Barkley. Com a volta do Barkley ficando saudável, a gente viu um ataque que consegue rodar a base de corridas. Na primeira semana, o Saquon Barkley, ele teve mais de 160 jardas, teve um TD para empatar o jogo, deixar o jogo 13-13, mas não mais que isso, teve também a conversão de 2 pontos para vencer o jogo. Literalmente, o Saquon venceu o jogo para os Giants. Né? Quando a gente vai olhar os números na primeira semana do Saquon Barkley, ele fez o caos, ele jogou muito bem mesmo. 164 jardas em 18 carregadas. Somando então para 8 pontos, né? Um TD, 6 pontos, mais uma conversão dentro do time no warning do último quarto para vencer a partida. Então, o time do Giants está com uma outra aura. O time dos Giants está começando um processo de evolução, que está correndo bem com a bola. Na segunda semana, o Socon teve 21 toques correndo com ela. Não teve um número de jardas tão grande assim, né? Só 72, mas também foi importante para ajudar o time a rodar num jogo que foi muito defensivo. E aí, então, tem uma outra parte interessante dos Giants, que é a defesa, que conseguiu parar em alguns momentos os Titans, por mais que tomou 20 pontos, conseguiu parar os Titans em bons drives. E contra os Panthers, não deixou a vida fácil pro Baker Mayfield, para todo o ataque de Carolina, né? Matt Rule muitas dificuldades nesse começo de 2022 e os Giants têm dedo nisso. Os Giants têm participação direta nesse começo com os Panthers, porque a franquia conseguiu complicar o jogo ofensivamente. Baker Mayfield não ficou confortável, CMC não conseguiu render como a gente esperava contra os Giants e o jogo ficou amarrado. Então a franquia de New York conseguiu vencer por um field goal de diferença, né? Na primeira partida foi menos que isso, 1 ponto, conseguiu vencer agora então por 3 pontos de diferença os Panthers. E no geral, a gente vê uns Giants que está começando uma reconstrução, né? Não quer dizer que esse 2-0, que talvez possa virar 3-0, né? Afinal, a franquia de Dallas, por mais que tenha uma defesa, um cara muito bom que chegou para a liga para causar estrago, e parece que o Micah Parsons já é um veterano do jeito que ele joga,
O time de Dallas tem problemas, o ataque não tem o Dak Prescott. Então, assim, a gente pode ver uns Giants complicando o jogo, vencendo, e aí, rival de divisão conhece o adversário. Se enfrentam 2 vezes por ano, todo santo ano. Então, contende a ter uma chance dos Giants vencerem, tá? Então, não é impossível pensar New York chegando na semana 4 com 3 vitórias, principalmente pela questão do que Dallas vem vivendo e o que esse time ofensivamente vem produzindo. Vai precisar, de novo, de um ótimo jogo do Saquon, do Daniel Jones, que tá cuidando da bola, que tá sabendo o que tá fazendo com ela, né? Que tá distribuindo também ela muito bem pros seus alvos. Então, os Giants estão mostrando coisas positivas. De novo, não quer dizer que o time vai brigar pela NFC, vai ganhar a divisão esse ano ou que vai para playoffs. Acho bem difícil. Mas com 2 semanas, uma opinião que é forte, sim, mas já dá para dizer que os Giants acertaram no coach staff que contrataram, que acertaram no head coach que contrataram. Porque depois de vários anos tendo coach staffs ruins, e desculpa, com todo respeito ao Joe Judge, não tem como ele ter virado head coach da NFL vindo da posição que ele estava lá nos Patriots, né? Voltou para New England, né? Mas o fato é, os Giants erravam primeiro no coach staff e depois em nomes para comandar. Acertou o coach staff e até o QB, que todo mundo falava que era impossível se titular, tá jogando bem. Quer dizer, não tá no melhor maravilha do mundo, mas também não tá complicando, tá ajudando o time a vencer. Então tem muita coisa interessante nesses times dos Giants acontecendo. E tudo começa primeiro pelo Brian Daboll e depois por um Barkley que a gente viu na semana 1 que pode render assim durante toda a temporada se ficar saudável. Certo, gente? E enfim, esse foi o vídeo. Concorda, discorda? Acha que os Giants são um acaso de estar 2-0 ou acha que a franquia tem coisas a mostrar sim em 2022? Comenta aqui embaixo. Vamos juntos fazer uma bela discussão sobre futebol americano. Um beijo, tamo junto, valeu e tchau, tchau!